Olá, viajantes! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a reação das pessoas quando elas souberam do diagnóstico da Summer. Quando a gente conseguiu o diagnóstico da Summer, a maioria dos membros da minha família já estavam sabendo das nossas dúvidas, né? A gente já tinha compartilhado com eles nossos receios, nossas suspeitas, então não foi pego ninguém de surpresa. Mas, mesmo assim, eu mandei uma mensagem, pedi para cada um me falar mais ou menos o que eles sentiram na hora. Para quem tá acompanhando os vídeos sabe qual que foi a minha reação, que eu posso dizer que foi a mais... não dramática, mas a que mais sofreu no momento. Mas então vamos começar com a reação do Marcel. Então eu lembro do Marcel na época sempre me falando: calma, ela não tá morrendo, calma, você tá tratando isso como se ela estivesse indo embora, calma, respira. Ele sempre se manteve assim desde o começo. Eu pensava, tá, quando que ele vai se quebrar, quando que ele vai ter o choro dele? E acabou não tendo mesmo, e na mensagem que ele gravou pra mim, ele falou que na época doeu, sim, claro, mas o que mais fez ele, o que mais tocou nele, digamos, foi que ele ia ter que mudar em relação a Summer, ele ia ter que agir diferente com ela, ele ia ter que batalhar mais por ela, ele que ia ter que mudar mesmo para deixar a vida da Summer bem mais confortável. Em relação ao sentimento dele, não mudou nada, inclusive falar, não, de jeito nenhum que mudou, inclusive aumentou, né, o amor, saber que ela precisaria mais ainda, né, do nosso apoio, mas foi essa a reação dele, sempre bem supportive. A reação do meu pai também não foi muito diferente, ele também sempre foi, sabe, apoiando em todo momento. Ele falou que ele sempre via Summer diferente já, não diferente ruim, mas tipo diferente. E ele percebia que como eles estiveram sempre presentes, tipo, quando ela estava engatinhando, andando, né, fazendo todas as coisinhas que a criança deve fazer, ele percebia que ela aprendia de forma diferente. Isso fez com que ele fosse tendo muito mais empatia por ela, claro, e fosse cada vez mais pensando como que a gente pode ajudar a Summer, que a gente pode fazer. E eu lembro que na época a reação que eu senti de todo mundo foi bem positiva. Então, como eu falei no outro vídeo, eu não sei se alguém sofreu calado, ninguém me falou, ninguém deixou transparecer isso, mas todo mundo apoiou a gente muito. Meu pai falou que o que mais deixou ele triste foi que ele estava me vendo triste e ele não sabia como me ajudar, e também, na verdade, não tinha muito como ele me ajudar. Era algo que eu tinha que me resolver, era algo que eu tinha que me fazer ficar bem, né? Então a gente precisa, toda mãe, pai, a gente precisa passar por esse luto, e eu senti que todo mundo me respeitou nisso. Em relação à reação da minha mãe, ela falou que ela também já desconfiava, né? Então, como eu falei pra vocês, eu já falava pra eles, eu tô achando isso, a Summer não tá fazendo isso, tá faltando isso. Então, junto da minha desconfiança, ela também tava acompanhando tudo. Então, não foi um choque, não foi pego de surpresa nem nada quando a gente falou pra ela o diagnóstico. Mas o que mais deixou ela triste, assim como meu pai, foi que eles não estavam comigo. Na época eles estavam morando fora, então eles, bem nesse período onde eu estava desesperada, eles não puderam estar comigo. E essa parte foi a que mais doeu. Acho que tanto para minha mãe quanto meu pai, que estavam longe. Mas a reação geral foi assim, não, vamos ajudar, e agora? O que a gente tem que fazer? A reação da minha irmã Cristal, acho que também deve ter sido um pouco parecida com um dos meus irmãos, que foi, como assim que ela tem autismo? Ela só é um bebê mimado, a gente dá tudo que ela quer, todo mundo faz tudo que ela quer, ela é a primeira neta, a primeira filha, então como assim? Só que eu lembro que na época, a Cristal me lembrou disso, que minha irmã estava trabalhando numa área de cuidados, né, de pessoas especiais, onde ela trabalhava muito com principalmente crianças autistas, e ela trabalhava numa área de cavalos. Então as crianças com autismo iam lá para andar de cavalo. Tem muitas terapias aqui que envolvem isso e é excelente. E ela falou para mim, Violet, a Summer é muito diferente das crianças que eu trabalho aqui. Aqui as crianças mal falam, elas só choram, né? E começou a falar várias outras características que na época a Summer não tinha.
E isso me fazia ter dúvida, tá? Essa é minha irmã que tá trabalhando lá, né? Não vê sinal parecido, então será que é mesmo? Mas daí quando eu falei que era da Cristal, falou, olha, ela pode até ser, mas ela é bem, só saiba que ela é bem diferente das crianças que eu tenho convivido aqui. E isso ela me falou que foi muito interessante saber que existem tantos graus, não graus, mas tanta diferença de uma criança para outra. Nenhuma é igual à outra, cada uma tem características diferentes e foi muito legal. Ela disse que está sendo muito interessante estar aprendendo com a Summer, vendo que nem tudo que a gente aprende na internet ou nem tudo que a gente aprende, né, com filmes, novelas, nem sempre é daquele jeito. Né? Na época a gente só conhecia o autismo severo, então é interessante saber, sim, que existem, né, todo esse espectro, que cada criança é diferente. Meus tios, Fernando e Elaine, eles também me acompanharam nessa fase, né, de descoberta. Eles fizeram um papel que com certeza meus pais são muito gratos que eles estavam fazendo, né? Então eles me levaram pro neuro, eles, né, fizeram um papel de mãe e pai ali na época. E eles também me deram muito apoio, eles não agiram, ai que ruim, ninguém agiu assim. Inclusive a minha tia, ela tem um sobrinho que ele tem autismo e ela né, me encontrou, fez eu me encontrar com a cunhada dela para eu conversar com ela, isso me abriu também a mente. Eu também conversei com uma amiga nossa que é neuropsicopedagoga, ela me ajudou bastante também nessa época, me dando dicas, incentivando, faz assim com a Summer, brinca assim com ela, faz ela te olhar assim, chama a atenção dela assim. Então as pessoas que estavam ao nosso redor me ajudaram muito, eu posso dizer, né, eu e o Marcel, né, como pais da Summer, todo mundo ajudou a gente muito e sem dúvida fez a diferença. É claro que eu via que no começo alguém ficava triste com alguma coisa, então, por exemplo, a gente ia no mercado com a Summer ou em alguma loja de brinquedo, ela não queria ver aqueles brinquedos, ela não queria determinada coisa, e isso deixava a gente triste, tipo, ai, quando que ela vai querer algum brinquedo, quando que ela vai pedir, né, quando que ela vai interagir com alguma coisa. Então a gente ficava triste, claro, mas eu percebi assim que todo mundo começou a amar a Summer muito mais, começou a dar muito mais atenção, começou a querer interagir muito mais, e isso eu tenho certeza que, sério, fez toda a diferença. E muitas vezes os próprios pais ficam naquela história de eu não sei, não quero saber, não quero que meu filho seja rotulado. Ninguém quer que ele seja rotulado, mas os pais precisam dar apoio para o filho, né? Você precisa ser forte para o seu filho. Se você olha torto para ele, será que os outros também não vão olhar? Então você tem que olhar para o seu filho como um orgulho. Eu vejo a Summer como uma bênção enorme. Depois dela, a gente surgiu com tanta coisa, tanta ideia, tanto projeto. Nossa, que a gente não iria ter se a gente não tivesse tido ela. Então, às vezes as pessoas podem até fazer comentários, que era, acho que um dos medos também. Alguém da minha família citou alguma coisa ali de que tinha medo, que será que as pessoas vão tratar bem? Será que vão incluir? Será que vão ficar com medo? Será que vão, sabe, com receio, com preconceito? Então a gente fica assim preocupado, mas assim, a gente precisa ser o apoio daquela criança, a gente precisa ser a voz daquela criança, porque se a gente não for, quem que vai ser? Então, eu me divirto muito com a Summer, ela me ensina muita coisa. Claro que às vezes me estresso, às vezes fico triste, às vezes fico desesperada, sim, é normal. Mas na maior parte do tempo, cada conquista dela, sabe, a gente aprende a dar valor pra cada coisa. Às vezes eu vejo, sei lá, alguma mãe reclamando, tipo, nossa, meu filho não para de falar. E eu pensava, nossa, e eu que não vejo a hora da minha falar. Ou, sei lá, às vezes ficar, não aguento mais, meu filho fica mãe. E eu não vi a hora de chegar essa fase pra mim, sabe? Chegar a fase de que coisas que muitas vezes é chato, muitas vezes alguém pode reclamar, mas que como eu não tinha, eu não vi a hora que chegasse aquela fase pra mim. E como eu falei, pode ser algo muito bobo, mas pra gente, a gente aprecia tantos detalhes, tantos momentos pequenos, a gente vê realmente a vida com outros olhos. E eu não posso negar que a Summer realmente é uma bênção pra mim.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas reações, que são verdadeiras, que são honestas. Conta pra gente aqui como que foi a sua reação quando vocês souberam da Summer, ou a reação quando vocês souberam sobre seu filho, seu conhecido. Conta aqui pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!